E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso treinamento Revolução Stomer, Geração Stomer. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje para a gente poder compartilhar com vocês mais algum conteúdo que possa ser útil para todos os amigos nessa caminhada. Um ponto que é fundamental vocês entenderem é que ser trader não é algo que acontece da noite para o dia. A gente precisa ir desenvolvendo um caminho. A gente precisa desenvolver uma forma em que a gente vai procurar entender o mercado e trabalhá-lo. Então, quando a gente fala em se tornar um trader, não é uma decisão que acontece da noite para o dia, mas sim um processo que vai sendo aprendido ao longo do tempo. E durante esse percurso em que a gente vai olhando o mercado, entendendo o mercado ou tentando entendê-lo, a gente tem a oportunidade de encontrar outras pessoas que estão, cada uma delas, no seu caminho, na sua forma de ver o mercado e de usá-lo ou de operá-lo. Eu tive a felicidade, desde que eu comecei, lá em 98, depois que eu comecei a entrar em mais contato com cada vez mais pessoas, de ir conhecendo uma grande quantidade de diferentes traders. E o que eu pude perceber é que cada um tem o seu método, cada um tem a sua estratégia, cada um tem o seu plano, cada um tem a sua forma de olhar e ver o mercado. E talvez essa seja uma das belezas do mercado, né? A gente consegue descobrir o próprio caminho. A gente consegue caminhar com as nossas próprias pernas. Durante muito tempo, pessoal, no início que eu estava no mercado, não existiam muitas informações disponíveis, então eu tive que trilhar por muitos caminhos. Eu tentei um pouquinho aqui, tentei um pouquinho ali, tentei outro lado lá, tateando para sentir por onde que o caminho era mais tranquilo, por qual movimento, ou por qual gráfico, ou por qual ativo, ou por quanto de dinheiro, que seria mais fácil fluir dentro do mercado. E eu tive a felicidade de, nesse período, ir mostrando o mercado para outras pessoas. E no momento que eu fui fazendo isso, qual não foi minha surpresa quando eu comecei a perceber pessoas que fizeram treinamentos comigo desenvolvendo modelos próprios, desenvolvendo táticas novas e crescendo num caminho completamente, às vezes, diferente do que eu estava trabalhando, mas que pegaram algumas das ideias que eu consegui colocar para eles. Eu acho que desde que eu entrei no mercado, a minha missão sempre foi: eu quero aprender um pouquinho com cada um. E teve muitos alunos meus que me ensinaram muitas coisas. Muitas e muitas coisas, e a todos eles eu agradeço muito por todo o aprendizado. Seja aprendizado que foi feito através de perguntas que eles me faziam e eu tinha que responder: cara, isso eu não sei, mas eu vou estudar. E eu vou ver se eu descubro como te responder isso. E às vezes perguntas que me fizeram ter ideias diferentes de olhar o mercado. Por isso que o título da aula de hoje é Caminhando entre Gigantes. Tá, eu devo dizer que as pessoas que entram no mercado, elas vão, sem dúvida alguma, buscar o seu próprio caminho. E naturalmente eu sempre digo que a gente consegue enxergar mais longe no momento que a gente senta em cima do ombro de gigantes. A gente consegue, então, olhar as coisas num prazo mais longo no momento que a gente pega conceitos e ideias que pessoas geniais criaram no passado e que apresentaram para os outros. E daí a gente pega aquela ideia, a gente ajusta um pouquinho com a ideia do outro e com isso a gente consegue descobrir aquilo que fecha melhor com a gente. Nesse período, então, que eu tive, a gente criou uma geração anterior, que é a geração que vocês muitos já conhecem hoje, e agora nós estamos tentando criar a próxima geração. E eu tenho, nos últimos meses, o pessoal da minha equipe lá me sugeriu: olha, Stomer, acho que seria legal tu fazer um canal do YouTube pessoal. Eu olhei assim: pô, canal do YouTube pessoal?
Acho que vai ser interessante. E o pessoal disse, o pessoal vai acabar te seguindo, eles podem pegar alguns dos teus conceitos, de algumas das tuas ideias. E daí a gente foi construindo a comunidade que lá existe no canal hoje. Tá? E é muito, muito, muito legal ver o que está crescendo ali. Mas nesse momento, as pessoas às vezes têm dúvidas de se vão conseguir evoluir ou não evoluir dentro do mercado. E a gente então chamou algumas pessoas que recentemente conheceram nosso trabalho, né? E aí dentro disso nós vamos ouvir alguns depoimentos deles e aí vamos ver o que cada um vai estar colocando e ver qual é o caminho que essas pessoas estão trilhando, né? Qual é a forma que eles estão trabalhando, né? Então vamos ouvir aqui o Reginaldo Tenório e ver o que ele pode nos dizer a respeito. Boa noite, meu nome é Reginaldo, eu comecei há pouco tempo no mercado financeiro e como todos os iniciantes, né, tive aqueles famosos loss, né, e não foram poucos. Então, assim, estava um pouco desanimado em relação ao day trade e conversando com um amigo, ele me indicou os vídeos, né, o canal do YouTube do Stormer, que ele já foi aluno do Stormer em 2004 e todos os dias eu tiro o final da meia-noite para poder assistir os vídeos do Stormer. E assim, assisto repetidamente todos os dias, às vezes 2, 3, 4 vezes o mesmo vídeo. No dia seguinte que eu assisti o vídeo dele falando do estocástico lento, né, eu consegui 20 pontos no dólar, sabe? Então, assim, fantástico os vídeos do Stormer. Ele, não só como trader, também como pessoa, eu admiro muito como profissional, como pessoa. É um cara que tem uma sensibilidade imensa e está disponibilizando todo o conhecimento para que a gente possa estar sempre aprendendo, né, preocupado realmente com o aprendizado das pessoas. É um prazer muito grande estar poder contribuir de alguma forma com o curso dele e espero ser rápido, eu espero fazer o curso dele também para estar aprendendo mais e para estar tendo a oportunidade de estar próximo, né, de uma pessoa que realmente é referência. Então, assim, super indico o canal dele do YouTube, fantástico, os cursos dele, o material dele, fantástico. Então, assim, é uma pessoa extremamente cuidadosa com o que faz, extremamente habilidosa e sabe, domina realmente né, a arte não só do trader, mas também na arte de viver, né? É um cara super equilibrado e que eu admiro bastante. Assim, alguns pontos que o Reginaldo mencionou, eles são vitais. E uma coisa que eu já fico feliz logo de ver é o quê? Dá para perceber pela postura dele e até mesmo pela estrutura física dele que ele é um sujeito que treina fisicamente. Ele é um sujeito que faz treinamento físico de cara. Dá para ver isso só pelo aspecto visual dele. E por que isso é positivo para um trader, Stormer? Porque uma das atividades que mais requer disciplina é a atividade física. Para o cara chegar numa estrutura física como a que o Reginaldo tem, não é qualquer um. O cara tem que ter muito treino, tem que ter muita meta e tem que ter muito foco naquilo que ele quer. E talvez essa seja uma das principais características de um bom trader, cara. Disciplina, foco. O cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou perseguir e eu vou atrás disso. Então esse ponto já é uma coisa que me chama muito a atenção naquilo que ele está falando. Um outro aspecto vital dentro do que ele mencionou e que é importantíssimo, olha como ele é esperto no seguinte sentido. Eu vejo e revejo o vídeo do Stormer 3, 4 vezes. Não precisaria ser o meu vídeo. Poderia ser o vídeo de qualquer outro instrutor. Mas o detalhe é, eu vejo e revejo 3 ou 4 vezes. Por quê? Porque ele percebeu que às vezes eu estou falando alguma coisa e eu vou falando e eu vou largando insights, eu vou largando ideias numa velocidade muito grande. E as ideias vão vindo e eu vou apresentando. E se tu assiste somente uma vez, é muito provável que tu não tenha conseguido capturar todos os conceitos que estão ali. Quando eu era médico, tinha um amigo meu que ele era muito especializado em programação neurolinguística e até mesmo na ideia de como transmitir conhecimento para os pacientes. E ele fez um estudo com os pacientes dele. Ele conversava com o paciente durante 1 hora e depois ele tinha um questionário para verificar qual era o percentual que os pacientes tinham conseguido reter de todas as informações que ele passou para o paciente na consulta. Ele fez um estudo bem sério em cima disso. O que ele acabou descobrindo? Os pacientes conseguem reter 20% das palavras que um médico fala na sua consulta. Os outros 80%, o paciente simplesmente não tinha nem ouvido.
Esqueceu. Na medida em que você assiste uma vez, você retém 20%. Se assiste uma segunda vez, retém um pouco mais. Uma terceira vez, retém um pouco mais. Uma quarta vez, retém um pouco mais. Até que tenha conseguido reter grande parte do conteúdo principal que está sendo proposto. Depois ele fala de uma técnica que eu uso muito para day trade, pessoal. Uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica do estocástico lento. Eu acho que o estocástico, para trabalhar prazos operacionais como 120 minutos, 60 minutos, é uma excelente ferramenta, especialmente uma ferramenta que consegue permitir que você faça tomada de posições próximas de zonas de suporte, com stops geralmente baratos ou curtos e para alvos muito longos. Então eu gostei muito dessas coisas que ele apresentou aí pra gente e acho que foi ideias muito atraentes que ele está trazendo. Vamos ouvir aqui o Felipe Vasconcelos. O Stormer é o papa do mercado financeiro. O Stormer é muito além de um trader. Ele é um ser humano. Em um primeiro momento, pode parecer até estranho, porque além dele ser médico e um especialista em investimentos, ou seja, todos imaginariam um cara frio, calculista, insensível, até mesmo distante. Engana-se quem pensa assim. Fiquei imerso por uma semana no treinamento dele em São Paulo e dia após dia fui aprendendo muito mais do que análise técnica. Foi um show de gerenciamento de risco e análise comportamental. Exatamente, eu jamais irei esquecer a importância de calcular o stop antes de abrir uma operação. Isso serve para tudo na vida. Todo risco que vem assumir, você deveria projetar o pior cenário, depois o que vier é lucro. Orgulho imenso em tê-lo como minha maior referência, maior inspiração. Eu sou Felipe Vasconcelos, sou da geração Stormer e hoje atuo à frente da Flood Capital como trader profissional e seguindo seus passos com base na seriedade, no gerenciamento de risco, sem vender facilidade ou ilusão, eu vou de forma bastante humilde, simplificando e ajudando outros traders nesse caminho tão perigoso e complexo que é o mercado financeiro. Basicamente, grazie per tutto, Stormer. Que legal. O Felipe ele esteve com a gente realmente no treinamento imersão. Foi um treinamento difícil aquela semana, o mercado estava sacudido pra caramba, o mercado estava assim complexo, não estava um mercado fácil. E o treinamento de imersão geralmente é um treinamento em que a gente passa 5 dias juntos, em que eu vou operando a minha conta real, mostrando os pontos de entrada, os stops, a forma como eu estou conduzindo os trades e os riscos. E nesse período a gente tem uma grata chance de conhecer todo mundo e de almoçar juntos, de trocar ideias e de especificamente mostrar a forma como a gente vivencia o mercado. E sim, eu acho que o Felipe ele conseguiu capturar muito bem um dos maiores conceitos que eu tenho no mercado desde que eu entrei nele. Qual que é? Eu tenho que sobreviver. Eu tenho que estar vivo para, em uma outra oportunidade, se eu tomei uma pancada hoje, eu poder devolver a pancada e ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. Então, e depois vamos conversar sobre isso na nossa aula 3, as táticas e estratégias do crocodilo, porque o pessoal está brincando que eu sou o crocodilo no mercado, né? Porque os dinossauros foram extintos, né? Eles são antigos e foram extintos. Os crocodilos são tão antigos quanto os dinossauros, só que eles ainda estão vivos. Ainda estão vivos, alive and kicking, como diz lá fora, né? Vivos e chutando. Bom, a ideia é como é que a gente consegue fazer isso? E aí o Felipe Vasconcelos ele conseguiu capturar exatamente o conceito principal dentro da maneira como eu olho o mercado, que é sempre calcular os riscos de cada operação. E somente entrar numa operação se você aceita completamente aquele risco. Se aquele risco exagerado for acima daquilo que você pode permitir-se como trader, ou você diz, essa operação não é para mim, essa operação não é para o meu perfil, ou você alivia a posição, diminui o tamanho da posição e com isso corre um risco menor. Naturalmente, quando a gente fala de controlar o risco, a maior parte das pessoas não gosta disso. Sabe por quê? Porque quando você controla o risco,
você instantaneamente controla também e reduz também o potencial ganho. E as pessoas não querem reduzir o potencial ganho. As pessoas querem ficar ricas rapidamente. E normalmente quando as pessoas querem ficar ricas rapidamente, elas quebram rapidamente. Mais ou menos como, vamos lá, eu estou dirigindo meu carro na direção da praia, a praia fica mais ou menos 1 hora e 15 de distância daqui, são 115 km. Se eu for a 110 km por hora, que é dentro do limite da lei, cara, em 1 hora e 5 eu estou lá. Por que tem algumas pessoas que botam 150 km no carro? Por que tem algumas pessoas que botam 180 km no carro? Porque elas querem chegar mais rápido na praia. Bom, o cara que vai botar 180 km na estrada, ele vai chegar 5 minutos mais rápido que eu. Se ele chegar. O mais provável é que ele não chegue. Então o mesmo acontece dentro do mercado. Quando você tenta acelerar muito, e quando eu digo acelerar muito é fazer posições muito arriscadas, colocando muito dinheiro em risco numa única operação, para ganhar muito dinheiro naquela única operação, infelizmente, o mais provável é que você vai quebrar. E o Felipe então percebeu isso, viu que essa sempre é a minha maior preocupação, eu estou sempre focado nisso, antes de calcular quanto é que eu posso ganhar, eu estou pensando quanto é que eu posso perder. E essa talvez seja uma das maiores dicas que a gente pode passar para quem está entrando no mercado hoje. Controlar o risco, controlar o risco, controlar o risco, controlar o risco. Vamos ouvir o Ian Conder. Oi, meu nome é Ian Conder, eu tenho 30 anos, falo de Florianópolis, eu sou triatleta amador, estou me preparando para o Ironman de 2021. Uau, respeitei. Então, grande parte do meu dia é focado nos treinos e eu senti a necessidade de não deixar meu dinheiro parado enquanto isso. Sempre me interessei pelo mercado financeiro e foi pesquisando sobre bons livros que falassem sobre o mercado que eu encontrei um vídeo do Stormer no YouTube. A partir daí eu comecei a acompanhar ele, a assistir o Café Tricô e Ações, geralmente sentado aqui na bicicleta enquanto eu treino. Que legal. Para assim conseguir uma consistência melhor dentro do mercado, já que eu tenho pouco tempo para estar operando, precisava fazer coisas mais objetivas e poucos e bons trades. Estou gostando da evolução que eu estou tendo. Acho que o mais importante é entender que não existe um atalho e sim, com os estudos você vai se manter mais no caminho, não pegar desvios que vão acabar fazendo você demorar para chegar onde você quer. E sobre os ganhos, estou satisfeito, procurando evoluir cada vez mais, só que eu acho que o mais importante não é o que eu estou ganhando, e sim o que eu estou deixando de perder. Então, minimizando as perdas e conseguindo tirar bom proveito do mercado e principalmente das aulas. Agradeço, mestre, por todo o conhecimento, fico muito feliz em fazer parte da geração Stormer. Um grande abraço a todos e valeu. Olha, primeiro, mais uma vez a gente percebe um perfil focado e que entende que a disciplina é realmente uma das maiores características de um bom trader. Então o Ian Conder é o cara que faz Ironman, cara. Cara, o cara que faz o Ironman entende uma coisa fundamental, não existe atalho. Não existe atalho. Tipo assim, eu vou aprender uma ou duas coisinhas aqui e eu tô rico amanhã. Não. O cara que vai treinar para o Ironman, ele sabe que ele vai precisar treinar vários e vários meses. Sistematicamente. Com dia de chuva, com dia de sol, de noite. O cara sabe disso. E ele sabe que é uma construção de todo um trabalho que vai ter que ser feito para que ele consiga chegar no objetivo de conseguir realizar todo o Ironman. E aí, uma outra característica importante que vocês que estão agora participando da geração Stormer têm que ter em mente é o seguinte, tá? Nós não estamos aqui numa corrida de 100 metros rasos. Nós não estamos aqui para fazer dois ou três trades, ficar milionário e ir embora. Não. Trabalhar no mercado como trader é literalmente fazer uma maratona, talvez fazer um Ironman. Se o cara fazer um Ironman, ele não pode dar todo o gás dele nos primeiros 100 metros da corrida. Se ele fizer isso, ele não vai ter fôlego para chegar no final do trajeto.
Então, o que um trader de fato decide fazer? Eu vou fazendo os meus trades de uma maneira progressiva, paulatina, organizada. Eu vou dosando a velocidade que eu vou fazendo na minha corrida, porque eu sei que eu tenho que chegar lá. E esse chegar lá é um longo prazo. São muitos e muitos anos dentro do mercado, fazendo os trades de forma objetiva. Gostei muito da palavra que ele mencionou. Trade de uma forma objetiva. Não é tipo assim, cara, eu acho que aqui tem um trade. Não, não existe esse negócio de achar que aqui não tem um trade. Todo sinal que você executa no mercado, ele tem que estar calcado em cima de um argumento técnico. Eu estou tomando a posição por este argumento, com o stop aqui e com o meu alvo aqui, e eu estou operando essa estratégia, essa técnica, essa tática, com esse capital, com esse risco, com esse alvo. E isso significa uma análise técnica mais quantitativa do que objetivamente subjetiva. Isso os americanos chamam de análise técnica baseada em evidências e não análise técnica baseada em subjetividade ou em modelos discricionários. Por último, um outro gatilho mental fantástico que ele já capturou e que eu gostei que ele capturou. A frase que ele usou: menos trades, mais qualidade de trades. Um dos maiores erros que os traders iniciantes cometem é acreditar que o trabalho do trader é fazer trades. E aí eles pensam, quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho dinheiro. E daí eles puxam para o outro pensamento, então quanto mais trades eu fizer, mais dinheiro eu vou ganhar. Cara, esse sofisma, esse raciocínio, ele está errado. Ele parte de uma premissa errada. A premissa de que o trabalho do trader é fazer trades. Não! O trabalho de um trader não é fazer trades. O trabalho de um trader é avaliar o risco. E depois que ele avaliar o risco, perceber se vale a pena montar aquela operação naquele ponto, para ter o risco mais baixo possível, para ter o potencial ganho mais alto possível. Então o trabalho do trader é planejar, esperar. São horas de espera, às vezes dias de espera, até que o mercado entre no ponto correto de entrada. E daí a gente toma a posição, coloca nosso stop, coloca nosso alvo, e depois que a gente faz isso, não tem mais o que fazer. Depois que a gente faz isso, o que a gente tem que fazer? A gente cruza os braços e fica esperando que o mercado nos entregue o que ele quiser. Ele pode querer nos entregar o lucro, ou ele pode querer nos entregar o loss. Mas depois que eu tomei as decisões que eu tenho inferência, não tem mais o que fazer. Menos trades, mais qualidade de trades. Menos tempo perdido fazendo coisas desnecessárias, mais qualidade de vida. Mais conhecimento, mais liberdade. Essa é a ideia de um trader que vai tentar utilizar a cabeça. Não é ficar apertando o botão compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende o dia inteiro. Porque isso não vai levar praticamente ninguém a lugar algum. Vamos ver o depoimento então da Verônica agora, pessoal. Olá, Stormer, boa tarde. Meu nome é Verônica Dias, eu sou contadora, moro aqui na Paraíba. Eu adoro esse sotaque. Eu adoro esse sotaque. A minha procura pelo mercado financeiro começou há uns 4 meses, tá? Eu sou contadora, eu tô querendo aí fazer uma transição de carreira e comecei a pesquisar o mercado. O conheci na busca, realmente encontrei o seu site, né? O Café com Tricô e Ações, e me identifiquei muito com seus valores, com a sua ética, e a partir daí comecei a segui-lo, tá? Eu faço poucas operações, né? Basicamente swing trade, estou fazendo alguns cursos, né? Para poder efetivamente começar a operar de forma mais efetiva. E é um prazer muito grande poder ouvi-lo
e saber que existem pessoas no mercado financeiro com tanta ética, com tanto profissionalismo e com tantos valores, tá? Um abraço grande. Olha que legal, tá? A gente então tá vendo a Verônica, tá? É uma coisa que sempre me chamou atenção, sabe? No mercado financeiro, poucos contadores entram no mercado financeiro. Não é uma profissão que tenha muitas pessoas no mercado financeiro. As profissões que mais tem pessoas dentro do mercado financeiro que eu conheço geralmente são médicos, analista de sistema, tem muito analista de sistema, muito. Tem alguns engenheiros, mas realmente o pessoal da contabilidade e advogados também são duas áreas que parece que não são tão próximas do mercado financeiro. E a Verônica é não só contadora, mas também mulher, o que é fantástico. Eu estou percebendo nessa nova geração várias e várias mulheres entrando no mercado, e isso é muito positivo. Por quê? Porque as mulheres são muito mais prudentes, elas são muito mais centradas, elas têm, na minha visão, elas têm uma capacidade de inteligência emocional muito maior que os homens, porque elas são acostumadas desde pequenininho a resolver as coisas de uma maneira ponderada, centrada e utilizando, digamos assim, técnicas muito mais cautelosas e não agressivas do que os homens. Menino, quando quer resolver uma coisa, ele vai lá e pega, dá jeito que é meu! Ele te atraca naquilo ali e tira de cara. A menina não. A menina vai lá, negocia e através de uma negociação ela consegue muitas vezes o que ela quer. Isso é fantástico. E é isso que precisa ser feito no mercado. Se tu tentar ser muito agressivo no mercado, se você tentar ser muito impulsivo no mercado, o mais provável é que o mercado lhe dê uma boa de uma lambada. Então, o que a Verônica mostrou aqui, fantástico. E ela está estudando, e como ela é contadora, ela vai ter uma gigantesca vantagem. Quando começar a associar o conceito de olhar os fundamentos de uma empresa com a análise técnica, ela, como contadora, ela tem perfeita capacidade de entender o que é uma empresa bem gerida, com um bom balanço, com uma boa estrutura de fundamentos, para localizar os melhores pontos de entrada. Fica absolutamente lindo dela fazer isso. Parabéns, Verônica, você está indo no caminho certo. Estudar, tranquilidade, tu está começando há pouquinho, tu começou há 4 meses, provavelmente a pandemia meio que te trouxe para esse mundo, e agora tu vai poder ir estudando com calma, aprendendo as ideias, trazendo os conceitos, evoluindo as coisas, crescer dentro desse mercado. Os parabéns. Vamos ver aqui o Bruno? Vamos olhar o que o Bruno vai nos contar aqui. Olá, meu nome é Bruno, tenho 42 anos, moro em Boa Vista, Roraima, extremo norte do país. Olha aí. Há aproximadamente 1 ano e meio eu comecei a investir no mercado financeiro, no mercado de ações. E pela busca por conhecimento, passei por alguns instrutores, até chegar na sala do Projeto 10% do André Machado. Em aproximadamente uns 2 meses, estava o André, o Fabrício Lloyd e o Mário Pisani conversando sobre instrutores e mestres, e os 3 falaram que tinham sido alunos do Stormer. Então eu pensei, se os 3 que têm um ótimo desempenho no mercado foram alunos do Stormer, então eu tenho que beber da mesma fonte que eles. E procurei conhecer o trabalho do Stormer, me cadastrei no site da LS, e o primeiro curso que eu assisti foi o Reabilitação de Traders. Tá. E foi para mim muito impactante, me abriu muito a mente, principalmente a parte que o Stormer falou para tirar o fator dinheiro da equação. Sim. E também quando ele pediu para fechar os olhos e prestar bem atenção na palavra que ele ia dizer. Sim. E a palavra que ele pronunciou foi rico. Na hora me arrepiei e eu vi que além de trabalhar a parte conceitual, a parte teórica, eu também tenho que trabalhar a parte emocional, a parte das minhas crenças. E então virei um consumidor voraz do conteúdo do Stormer. Sou assinante da LS, estou no curso Trader Estrategista, Stormer de A a Z, e vou fazer muitos outros e vou fazer parte da geração Stormer. Então, minha palavra é gratidão. Gratidão por disponibilizar seu tempo, disponibilizar seu ensinamento, e pode ter certeza que isso vai mudar a minha vida,
a minha vida financeira e a vida da minha família. Então, muito obrigado. Cara, algumas coisas me chamam a atenção, assim, sabe, nessa conversa com o Bruno. Primeiro que, pô, o cara tá lá em Roraima, né? Eu tô aqui no extremo oposto do país, eu tô em Porto Alegre, do outro lado. E a gente consegue passar mensagem. Então isso é bem legal. E outro ponto que ele menciona, e que é um fato, né? Eu tive a felicidade de ser professor do Ogro, tive a felicidade de ser professor do Mário Pisani, e de muitas pessoas que estão no mercado já há bastante tempo. E que são excelentes traders, eles desenvolveram os caminhos próprios deles, né? Fantástico, muito bacana nisso. E o ponto que ele toca, eu acho que é um ponto nevrálgico, que infelizmente as pessoas demoram muito para perceber, que é a questão da mentalidade. Os gatilhos mentais necessários para a gente conseguir, de fato, ter resultados no mercado. Eu conversei com isso com uma moça daqui de Lajeado, acho que era Lajeado, não sei se era Lajeado ou Livramento, na última live, em que ela dizia justamente isso, a questão do merecimento, em que ela às vezes não se achava merecedora de fazer dinheiro no mercado. Primeiro porque ela conhecia pouco do mercado, e segundo porque ela sempre teve a ideia de que fazer dinheiro era algo difícil, trabalhoso, complicado e penoso. E o ponto que o Bruno coloca é uma das partes do reabilitação em que eu comento que, infelizmente, as pessoas no Brasil e em grande parte do mundo, elas são levadas a ter um certo conceito estabelecido contra os ricos. Bom, no momento em que você tem uma parte do teu corpo, mesmo que seja uma pequena quantidade de células do teu cérebro que abominam os ricos, ou que acham que o grande problema do mundo são os ricos, ou que vocês pensam assim que rico é um cara mau, rico é um cara que explora os outros, ou rico é um sujeito que faz mal para as outras pessoas. No momento que você tem isso na sua mentalidade, no seu subconsciente, como é que vai te tornar um rico? Como é que tu vai te tornar algo que no fundo você não gosta? Algo que você abomina? Algo que você vê como errado? Tipo assim, tu acordou de manhã e vai pensar o seguinte: eu quero ser o cara mais malvado do mundo? Cara, não, né? Ninguém vai acordar de manhã pensando, hoje eu quero ser mal, hoje eu quero me tornar um cara mal. Então, se você acredita que os ricos são os maus, e você está errado nisso, posso dizer com certeza, sim, tem muito rico bandido, sim. Tem muito rico que obteve a sua riqueza através de corrupção, através de coisas erradas, através de feitos errados, sim. E obviamente que essas não são pessoas admiráveis. Mas também existem muitos ricos que construíram a sua riqueza através de trabalho, através de foco, através de método, através de esforço próprio e fizeram por merecer. E estes sujeitos é que são os verdadeiros heróis. Por quê? Porque no momento em que uma pessoa fica rica, se você que está me ouvindo aqui ficar rico da maneira correta, o mais provável é que em volta de você surja um oásis de pessoas que sairão da miséria com o seu processo de enriquecimento. Você vai começar a contratar pessoas, você vai conseguir oferecer oportunidade de trabalho para outras pessoas. E essas pessoas vão tirar todo o seu sustento, vão sustentar suas famílias a partir daquilo que você faz, a partir daquilo que você consegue prover. Então o problema do Brasil não são os ricos. O problema do Brasil é que tem poucas pessoas de fato querendo seriamente ficarem ricas de maneira honesta, íntegra e correta. E isso é um dos pontos que eu quero trazer para a geração Stoiber, para a Revolução Stoiber. Eu tô colocando para você a seguinte missão: você tem a obrigação moral com a sociedade de ficar rico nos próximos 10, 15, 20 anos. Se a gente conseguir, se o grupo conseguir, toda a sociedade irá se beneficiar.
todas as pessoas que estão em volta de vocês irão se beneficiar. Então esse ponto que foi tocado perfeitamente aqui, tá? Isso funciona para qualquer lugar do país. Desde Porto Alegre, passando por São Paulo, indo para Roraima, ou indo para Pernambuco, ou para qualquer outro local. Acho que o Bruno tocou num ponto muito importante. Só que isso é um trabalho longo de ser feito. Porque a gente tem que desconstruir uma série de padrões, uma série de gatilhos que são colocados por nós, pela sociedade inteira. Vocês já viram algum rico numa novela trabalhando? Não, né? O rico na novela está sempre fazendo bobagem. Ou está traindo a esposa, ou está sacaneando o sócio, ou está roubando de alguém. O rico na novela sempre é o vilão. Vocês acham que isso é de graça? Vocês acham que isso é o acaso? Não. Infelizmente, isso tudo é programado. Assim como os GPIs, os grandes players institucionais, mexem no mercado e fazem com que as pessoas vão para onde elas não devem ir, e nós vamos conversar muito sobre isso. Vocês não devem ir para o lado que os GPIs querem que vocês vão. O que eles querem que vocês façam? Muitos trades. Num prazo extremamente curto. Para gastar muito em corretagem e para entregar todo o dinheiro de vocês para eles. A gente não pode comprar tudo que a gente recebe assim, de cara. Todas essas informações que são dadas, muitas vezes, com o intuito de nos colocarem conceitos do mundo. Nem mesmo de mim. Os conceitos que eu estou apresentando, eu quero que vocês reflitam a respeito. Eu quero que vocês vejam se o que eu estou falando faz sentido para a vida de vocês. Se faz sentido, ok, beleza, incorpora. Não faz sentido? O Stormer tá louco. Olá, boa tarde, meu nome é Juliano, eu tenho 48 anos, sou natural de São José dos Campos, já curti São Paulo, ali atrás aquela garrafa de uísque. E eu quero no mercado financeiro desde 2009. Eu comecei ali logo depois da crise do subprime. Tá. Nessa época também é a época que eu ouvi falar de Leandro Stormer pela primeira vez. Naquela época nem era LS, né? Era só Leandro Stormer, não tinha LS. Mas confesso que eu não procurava muita informação naquela época, né? Talvez eu padeço do mal de todo mundo que começou em 2009. Porque era muito fácil ganhar dinheiro. Era um ano em alta, né? Você comprava mal comprado e 15 dias depois estava ganhando dinheiro. Então não tinha essa necessidade de procurar conhecimento, tal. A gente se achava os super-homens. Né? Pô, comecei na bolsa esse ano, já estou ganhando aqui 50% nesse ativo ali e tal. Pô, vou ficar milionário em 2 anos. Lê do engano, né? Lê do engano. Porque esse meu sentimento, essa minha confiança toda, me levou, em 2010, a estar 100% comprado em um ativo em recuperação judicial. Pegou o topo também. 100% do meu capital estava numa empresa chamada Agrenco, que estava em recuperação judicial. E aí o final foi trágico, né? Evidente. Sim. A empresa faliu e levou embora 70% de todo o dinheiro que eu tinha. Um dia para o outro eu estava com 30% do meu capital. Esse erro me tirou do mercado. Momentaneamente, né? Eu precisei recuar, fiquei fora do mercado vários anos, praticamente 8 anos, e aí eu voltei em 2018, depois que o meu irmão Daniel, meu irmão número 3, Daniel, disse para mim: cara, eu tô começando a investir aí no mercado financeiro, eu tô seguindo os ensinamentos de um cara chamado Stormer. Aí eu falei pra ele: Stormer, esse cara eu conheço, bicho. Esse cara é bom, esse cara aí ele já ganhava dinheiro lá naquela época que eu perdi tudo, esse cara já ganhava dinheiro. E aí como é que são as coisas, né? Eu voltei em 2018, já um pouco mais capitalizado, né? E comecei a procurar informação, eu já mais maduro, né? E aí o Stormer, nessa minha volta, foi uma peça fundamental para mim. Né? Stormer
me ensinou os conceitos que hoje balizam o meu dia a dia, né? Investimentos em ativos bons, investimentos em mais longo prazo. Isso. Quando você está em dúvida, procure um tempo maior. Isso aí. Né? E eu gostaria de citar a maior influência que o Stormer teve, né, sobre a minha maneira de operar em relação aos fundos imobiliários, porque eu não sabia o que eram fundos imobiliários. Eu escutei pela primeira vez o que eram fundos imobiliários num Café Tricô e Ações do Stormer, né, onde o Stormer começou a dizer que o que ele ganhava nos futuros, ele comprava fundos imobiliários, que ele pegava de trade, ele comprava em fundos imobiliários, por causa da renda, né, aquela coisa toda. Eu me lembro que o Stormer colocou na tela, né, a carteira dele, eu dei um print, né, para olhar o que era aquilo, né, qual papel que ele comprava, tal. Enfim, isso despertou em mim, né, essa cultura, né, de comprar bons ativos, de mantê-los em carteira, de dividendos, né, de proventos mensais nos fundos imobiliários, né, e sobre essa forte influência do Stormer, eu hoje consigo traçar um futuro, né, bem melhor do que eu conseguia traçar alguns anos atrás. Tá? Então, eu não tenho intenção que esse meu vídeo vá ser escolhido, porque eu até já passei do tempo, né? Verdade. Mas se de alguma maneira vocês conseguirem aí transmitir para o Stormer aí, as minhas palavras, por favor, diga para ele que eu sou muito grato a ele. Eu queria apenas agradecer ao Stormer pela pessoa altruísta que ele é, tá? E também queria deixar um convite, né? Porque eu sei que o Stormer gosta de uísque. E aí, então eu gravei aqui propositalmente aqui no meu bar, até atrás da parede de uísque aqui, e queria deixar um convite pro Stormer aí, ó. Stormer, a casa aqui em São José dos Campos é sua, meu amigo. Ela tá aberta. Até logo. Não fala isso 2 vezes que eu vou lá, já tô salivando, só de olhar aquilo ali. Gente, o que o Juliano tá colocando é um ponto muito importante dentro do conceito, tá? Geração Stormer. Qual é o ponto? Eu prefiro o cara que tem entrado no mercado e tomado um toco de cara do que o sujeito que entra no mercado numa tendência de alta e daí começa a ganhar um monte de dinheiro. Porque o cara que entra numa tendência de alta, vamos e venhamos, cara, tu entrou numa tendência de alta, o que tu comprar vai te dar dinheiro. E aí tu começa a te achar o mestre Jedi, o cara que simplesmente domina completamente. E aí tu vai dizer o seguinte, eu nasci pra isso daqui. Como a gente ouviu recentemente algumas pessoas até mesmo socialites falando que eu nasci pra fazer day trade. Cara, não é assim. E aí, o outro conceito fundamental que o Juliano colocou aqui e que eu sempre falo, a gente tem que colocar o nosso dinheiro em coisas boas, em empresas sólidas, em empresas que têm resultados. E galera, é isso que os GPIs procuram. Os GPIs colocam o dinheiro deles em empresas lucrativas, empresas com alto potencial, empresas que estão realmente explodindo em resultados. Nós vamos ter que conversar muito sobre isso. Porque eles não operam qualquer coisa. Eles não vão botar o dinheiro em mico, em porcaria. Então, muitas pessoas acham que é só análise técnica. Não! Não! A análise técnica, ela responde uma pergunta. Quando é que é bom comprar ou vender? É isso que ela responde. Mas ela não te responde qual é o ativo bom. Qual é a empresa boa? Qual empresa tem uma boa gestão e qual empresa não tem uma boa gestão? E aí você pode ter o melhor sinal do mundo de entrada, mas se ele for numa péssima empresa, é melhor não fazer nada. Então a gente tem que pegar as ótimas empresas e procurar os melhores sinais de entrada para que então a gente tenha o melhor dos dois mundos. O melhor do que é uma avaliação de fundamentos e o melhor do que uma avaliação técnica. Esse é o conceito que eu preciso que vocês capturem. Não peguem a ideia de que é só análise técnica. Não peguem a ideia de que uma ação é uma ficha negociável.
comprar barato e vender caro e comprar barato? Porque as ações, elas são muito mais do que isso. Elas trazem, junto com elas, uma série de outros conceitos. E o outro ponto que eu gostei muito de ver o Juliano falando é justamente o aspecto dos fundos imobiliários, da diversificação da carteira, de não é colocar tudo em ações, de trazer parte do lucro que você tem em ações para fundos ou mesmo para outros tipos de investimento. Isso é fundamental para um trader, porque o trader não vive só de trade. É um outro segredo. Um trader não vive só de trade. O trader vai viver de todo o patrimônio que ele foi construindo ao longo da profissão dele. Isso é fundamental que vocês entendam. Vamos olhar aqui o Jonathan. Boa noite, meu nome é Jonathan Riquelme, eu sou chileno. Eu moro aqui no Brasil há 14 anos. Eu moro em Feira de Santana, Bahia. Feira de Santana, Bahia. Eu sou de profissão analista de sistemas, porém sou comercial, trabalho na área comercial, sou supervisor de uma multinacional. Porém, eu sou apaixonado pelo mercado financeiro há muito tempo. Eu comecei a investir aqui no Brasil desde 2018. Já no 2020 conheci a Storm através do canal de Lawrence, porque eu sou um cara que gosta de ler. E estava buscando algum livro sobre análise técnica que fosse um pouco mais completo. E encontrei os setups de Storm. Falei, quem é Storm? Então comecei a procurar e achei a página de Storm, o canal dele, segui muitos vídeos, fiquei encantado. E terminei comprando um curso de A a Z e comprando o livro dos setups de Storm. Isso me trouxe uns resultados muito bons, porque ele é um cara muito direto para ensinar, muito sucinto, simples. E isso realmente faz toda a diferença. Então, no primeiro mês, meu resultado foi de 5,6, segundo mês foi de 6,3 até agora, do dia 20, sexta-feira que passou. Então, estou muito contente, estou muito feliz de ser parte desta nova geração Storm. E gostaria de seguir aprendendo muito mais. Então, no primeiro mês, meu resultado foi de 5,6, segundo mês foi de 6,3 até agora, do dia 20, sexta-feira que passou. Então, estou muito contente, estou muito feliz de ser parte desta nova geração Storm. E gostaria de seguir aprendendo muito mais, especialmente com um grande mentor como você, Storm. Sinceramente, tenho uma grande admiração de você. Então, se algum dia tem a oportunidade de te conhecer, quem sabe, né? Vamos, sem dúvida alguma. Termina se conhecendo um pouco mais. Um grande abraço, muito obrigado por todo esse aporte que você está fazendo. Você está fazendo uma grande diferença na minha vida e na vida da minha família. Sou casado e tenho um filho de 10 anos. Um grande abraço. Tchau. O que eu gostei muito? Primeiro que eu gostei muito da biblioteca dele ali atrás. Ele tem livro dele fantástico. Aquele ali de Mendes ali, que ele colocou ali, um livro belíssimo de ser lido. Muito, muito, muito bom, tá? E o livro que está logo do lado do Mendes ali, ó, que é muito interessante. Eu cheguei a ler esse livro, mas eu não consegui terminá-lo ainda, que é Faça Suas Próprias Leis. Livro bem legal de ser lido. Então eu gostei da biblioteca dele. Eu gosto muito de ler, vocês sabem isso. Eu entendo que o mercado ele deve sempre nos ensinar alguma coisa e a gente tem que estar sempre aprendendo alguma coisa. Eu tento aprender sempre o que eu posso, mesmo tirando coisas de outros livros que não são de mercado. Tá? Mas um ponto fundamental que o Jonathan colocou e que os outros já tinham colocado e que eu preciso deixar muito claro para vocês é, galera, tem uma responsabilidade enorme, enorme naquilo que eu faço muitas vezes. Por que eu digo que é uma responsabilidade enorme? Porque a gente vai mostrando para as pessoas os caminhos que deram certo para a gente. Tá? E aquilo que faz sentido dentro da maneira que a gente trabalha. Infelizmente, não existe nenhuma técnica ou nenhuma estratégia que tu acerte sempre. Tu não vai conseguir acertar 100% das vezes. Infelizmente, não existe uma estratégia que simplesmente tu possa dizer, cara, usa isso aqui e acabou e não faz mais nada. Faça somente isso. Não. Quisera eu que existisse. Tá? Mas não existe.
Existem algumas táticas, algumas técnicas, alguns gatilhos mentais que podem ser preparados, acionados, ensinados para a pessoa, para ela produzir aquilo que ao longo de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de exercício vai levar a pessoa a um bom resultado no mercado. E sabe qual é o maior gatilho mental necessário que eu preciso acionar em todos os meus amigos que estão me ouvindo agora, na geração Stormer? Uma vez, a minha filha me perguntou qual que eu achava que deveria ser a qualidade mais importante para ela desenvolver na vida dela. Ela era bem pequenininha ainda. E ela tinha o quê? Uns 5 anos. Ela estava no hospital para mim e fala isso: pai, qual que é a qualidade mais importante da vida? E deu porte. Aí eu olhei assim: Carol, eu vou te dizer assim, ó. Eu acho que o mais importante é que você seja sempre curiosa. Que você sempre queira aprender coisas novas. No momento que você perde a curiosidade, você simplesmente engessa a sua vida. Você para de crescer, você para de expandir. Você simplesmente vai começar a regredir. Então, enquanto você quiser aprender coisas novas, é sinal que você está disposta a viver. Que você está disposta a aprender, crescer e evoluir. E os traders... O trader tem que ter biblioteca de livro, que nem aquele cara ali, cara. Desculpa, trader que não tem biblioteca não é trader. O cara tem que estar sempre lendo coisa nova, ouvindo coisa nova, estudando coisa nova e querendo aprender coisas novas. Então eu preciso despertar esse... Vou usar essa palavra, não sei nem se podia usar essa palavra, qualquer coisa vocês botem um pi. Tem que ter tesão para aprender. Tem que ter tesão para fazer as coisas. Tem que olhar aquilo com vontade. Deixa eu ver, eu quero aprender isso daqui. Quando a gente vê que o cara está afim de aprender, se você estiver afim de aprender, nada, não vai existir obstáculo no mundo que consiga impedir a tua vontade. Tem que ter vontade. Isso eu conversei lá no História.oficial, no vídeo sobre o epiteto. Tem que ter vontade. Tem que estar afim de aprender. E tem que ter mente aberta para aprender. Então tem que ser curioso. Então essa foi a resposta que eu dei para ela. E o que eu gostei de ver ali é que o João tem um monte de livro. Ele tá treinando a mente dele a aprender coisas. Que é fantástico. Que é exatamente esse o caminho. Vamos ouvir o Rafael? Stormer, equipe do Stormer, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou aqui de Porto Alegre e sou bancário do Banrisul. Do Banrisul. Então o que eu posso falar? Eu estou há 6 meses, na verdade, desde março, trabalhando em casa, 8 meses agora. E tive a oportunidade de ver através do YouTube, começar a acompanhar o Stormer, tanto no Café Tricô e Ações, quanto nos vídeos antigos. E posso dizer que meus trades, eu não digo que ainda já ganhei consistência, mas já estou sabendo onde eu estou acertando e onde eu estou errando. Esse é o primeiro então, passo. Nesse ponto, assim, eu acho que o meu ganho foi absurdo. Não em relação financeiro, mas meu ganho de conhecimento. E para dizer assim, o melhor trade que eu tenho na minha vida foi minha filha, que há 7 anos ela nasceu, então desde então eu tenho feito tudo para ser uma pessoa melhor, para dar os bons exemplos para ela, e isso que me chamou a atenção mais nos vídeos do Stormer. Porque eu comecei a acompanhar o Stormer e outras pessoas do mercado, e quando ele me contou a história dele com a filha dele, da viagem também para os Estados Unidos, isso aí me tocou muito. E desde então eu fico pensando no que eu posso fazer por ela, assim, no que eu posso fazer para passar de melhor exemplo para ela. Então essa notícia também do Stormer, a semana da filha dele teve alta, assim, foi uma coisa que me tocou bastante, assim, me tocou bastante o pessoal aqui de casa. Então, mesmo que a gente não consiga se encontrar pessoalmente, Stormer, parabéns, assim, essa vitória da tua filha, assim, eu acho que vocês merecem muito.
O Rafael coloca um ponto importante, assim, tá? Ele está há pouco tempo no mercado, menos de 8 meses, e quando a gente fala pouco tempo, cara, menos de 3 anos no mercado, para mim, o cara ainda realmente não viu tudo que existe no mercado. Por quê? Porque para que uma pessoa possa se dizer eu sou um trader mais experiente, o cara tem que ter vivenciado um mercado em tendência de baixa por muitos e muitos meses. Um mercado em tendência de lado por muitos e muitos meses. O cara tem que ter vivenciado uma tendência de alta. Ele tem que ter aprendido a ganhar dinheiro nesses 3 cenários, para que então ele possa realmente se exigir consistência. Eu diria assim que é possível tu começar a te exigir consistência a partir de 1 ano e meio, 2 de mercado. Então, ele está entendendo isso, ele está buscando conhecimento, ele está aprendendo, ele está estudando, ele está fazendo uma coisa que é importantíssimo. Refletir sobre cada trade que ele faz. Uma vida que não seja refletida é uma vida que não valeu a pena ser vivida. Se você não reflete sobre a sua vida e sobre a forma como você conduz ela e a forma como você está planejando ela, você não está vivendo a vida de fato, você está passando pela vida. E as coisas vão te mostrar e você não vai aprender, porque você não vai ter pensado a respeito. Então, refletir sobre cada trade. O que eu fiz de certo aqui? O que eu fiz de errado aqui? O que eu deveria ter feito diferente e o que eu fiz da maneira adequada? Isso é fundamental. Isso é fundamental. E o Rafael já pegou essa ideia. E isso já é um caminho que coloca ele anos-luz à frente de muitos outros traders que não conseguiram ainda capturar essa ideia. E por último, quando eu decidi fazer o Geração Stormer, eu sei do compromisso e da responsabilidade que existe nisso. Porque nós não estamos falando de banana. Nós estamos falando do dinheiro, muitas vezes do capital de reserva que famílias têm. Dinheiro que será e que é muito importante para muitas vezes o sustento dos filhos, das filhas, netos, esposa. Então, eu percebi isso, que é uma forte responsabilidade, e por isso que eu estou tentando passar o máximo possível desse conteúdo nos diferentes locais que graças às redes sociais hoje a gente consegue passar, né? E preparando então as pessoas para o desafio que existe para os próximos anos, para a realidade do mundo. Porque infelizmente as taxas de juros elas estão muito baixas hoje e devem continuar relativamente baixas. E a inflação subindo, e a renda fixa não provê mais sequer o que a inflação está comendo de lucro. Então como é que as pessoas vão conseguir investir melhor o seu dinheiro? Como é que elas vão conseguir sustentar suas famílias sem precisar desesperadamente produzir muito mais dinheiro através de um trabalho que vai consumir cada vez mais o tempo delas e daí vai ficar cada vez mais afastado da família? Então sim, eu entendo que é um desafio muito grande. Justamente por isso que eu acabei trazendo a Carol junto comigo. Por que eu trouxe a Carol junto comigo? Porque daí eu consigo olhar o mercado com os olhos de uma pessoa inexperiente. Então quando a Carol está ali comigo, eu consigo ver quais são as dúvidas que uma pessoa inexperiente tem. E daí eu consigo ajudá-la. Ajudando-a, eu acabo ajudando quem estiver nos assistindo e quem estiver junto com a gente nessa geração. Por último, então, eu deixo para os amigos o convite para a terceira aula que vai acontecer, que vai ser as táticas e técnicas do crocodilo, né, a mentalidade do crocodilo, onde eu vou tentar apresentar quais foram as formas de controle de risco, quais foram os gatilhos mentais que eu fui construindo nesses 20 e poucos anos de mercado que eu estou, para que vocês consigam então pegar essas ideias e trazer para a realidade de vocês. Eu espero que essa nossa segunda conversa tenha sido útil,
tenha agregado conhecimento para vocês, tenha agregado alguns insights, algumas ideias, alguns conceitos importantes, né, e que tenha também mostrado o ponto principal. As pessoas na vida, cada uma vai estar em uma diferente fase no caminho que é a construção da sua vida. Algumas pessoas não têm filhos ainda, outras pessoas já têm filhos, algumas pessoas estão no início da carreira, outras pessoas já estão na fase de aposentadoria. Outras pessoas, como por exemplo minha filha, está começando a recém. Meu sobrinho também começa a recém. Então essas pessoas, elas estão em fases diferentes. E eu estou tentando, nessa maneira, mostrar um possível caminho a ser trilhado e que naturalmente as pessoas vão ter que incorporar aquilo que faz sentido para a fase da vida que elas estão. Nós vimos aqui traders bem experientes e traders mais noviços. Mas todos eles com, se vocês forem prestar muita atenção, com um genuíno interesse e com uma característica muito nítida: curiosidade. Dispostos a aprender. Então, eu fico feliz de ver todo esse pessoal, todas essas pessoas, toda essa ideia nova que está surgindo dentro do mercado. Convido vocês para a terceira aula.